Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que Era Tudo é Dica, para a gente discutir temas relevantes para a sociedade brasileira e também para a sociedade baiana. Hoje a gente vai falar de direito, e direito não é assunto apenas de advogados e juízes, muito pelo contrário. Direito é um assunto que pertence a todos nós, é assunto da sociedade, diz respeito à cidadania também. E para falar sobre direito, temos aqui a satisfação de receber a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, Daniela Borges. Seja bem-vinda, presidente. Muito obrigada, Pablo. Alegria para mim estar aqui no Linha de Frente, na TV Aratu, e para falar, claro, de direito, que é algo que, como você colocou muito bem, na verdade, diz respeito a cada cidadão, a cada indivíduo. Se tem uma coisa que nos constitui dentro do Estado, né, enquanto cidadão, são os nossos direitos, em alguma medida deveres também, né, Pablo? Também. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente e localmente, tem muita relevância nas questões de cidadania, de democracia que o Brasil e a Bahia vivem. Antes de começar a entrevista, te dar os parabéns pela reeleição, a recondução ao cargo de presidente da Ordem por mais 3 anos. Foi difícil a campanha, Daniela? Muito obrigada. Foi, né? A campanha é sempre um momento, né, que a gente tem ali para apresentar muito do que foi feito, para apresentar propostas. Eu, pessoalmente, acho que é um momento muito importante, mas, infelizmente, essas eleições foram marcadas por algumas práticas que a gente vê, inclusive hoje na política partidária, que chegaram às eleições da Ordem, né? Então, isso fez com que a gente tivesse uma campanha, assim, na minha avaliação, com algumas ações que não deveríamos ter, né? Olhando de fora, o nível de acirramento, assim, de disputa era grande, era um nível intenso. Mas talvez de dentro essa realidade não fosse tão leal quanto a gente pode perceber de fora. Aconteceram episódios muito ruins assim na campanha? Sim, né? Foi criado um site só para disseminar fake news. Então, todo dia era uma fake news nova. Eu acho que o momento das eleições ele é um momento bacana para até você receber, sim, críticas, né? Quem está na gestão vai receber críticas e não há nenhum problema em relação a isso. As pessoas vão ver as coisas de formas diferentes. Mas a partir do que é verdade, né? A partir da realidade. Então, a gente viu, de fato, essa prática que tem, na verdade, hoje ganhado tanto espaço na política partidária, também vindo para as eleições da OAB. Então, isso realmente foi muito lamentável, né? Porque isso afeta a honra das pessoas, afeta, enfim, pessoas envolvidas e tendo ali contra si tantas inverdades, tantas mentiras, né? Mas eu acredito que é o nosso papel, sobretudo, não usar as mesmas práticas, né? Acho que essa é uma premissa, por mais que às vezes as coisas venham de uma maneira que a gente ainda esteja descobrindo como lidar. Eu acho que é nosso papel, sobretudo na instituição que faz uma política institucional, a gente ali manter o pé firme, sempre com a campanha ética, com a campanha limpa, para que a gente possa reafirmar também nesse momento os nossos valores. Eu acho que foi também um momento para isso. Assim, um momento de afirmação, até porque, e foi bom você mencionar isso, quando a população em geral, que ainda também não sabe lidar com as questões de fake news, questões de ataque à injúria, ataque à honra, de injúria, por exemplo, quando vem no âmbito dos advogados, que entendem bastante, são operadores do direito, isso sendo praticado deve dar um choque ainda maior. E se está acontecendo com eles, quem dirá comigo, né? É verdade, é verdade. E é um aprendizado, né? Eu acho, para toda a sociedade, assim, como lidar com isso, com a informação. Então, antigamente a gente via uma informação num veículo de, né, comunicação. Hoje em dia a gente tem, com muita facilidade, a criação de um site. E aí aquela notícia compartilhada no site, as pessoas partem da premissa que aquilo é verdade. A gente viu isso muito, né, nas eleições, não só agora municipais, nas últimas eleições nacionais. Então, eu acho que a sociedade ela está passando por um momento de amadurecimento em como lidar, né, com as tecnologias de maneira geral, com as grandes mudanças que a gente tem vivido nos últimos anos. E o direito, ele tem uma responsabilidade também muito grande sobre isso, de definir marcos regulatórios e também de responsabilidade. Então, existe um projeto de lei, inclusive no Congresso, discutindo, né, na verdade, propondo uma regulamentação. Existem discussões muito importantes sobre isso. Quando você falou, por exemplo, sobre o campo da responsabilidade. Né? Então, e a responsabilidade não só de quem cria, a responsabilidade também de quem compartilha. Dissemina, Então, eu acho que a gente está vivendo tempos muito novos, não é, Pablo? Assim,
a tecnologia trazendo muitas novidades para a nossa vida em todas as áreas. E no direito não é diferente. Quando bem usadas, nos ajudam, mas quando usadas de maneira indevida, com má fé, com má intenção, prejudicam demais. Tem um poder destrutivo muito grande. Estamos conversando com Daniela Andrade Borges, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mãe de Theo e Bento. Mãe de Theo e Bento. Mãe de Theo e Bento, de 8 e 10 anos. A gente também vai falar um pouco sobre proteção à infância aqui, mas antes eu queria comentar com a presidente sobre os resultados da campanha, que serve, quando bem feita, serve para trazer à tona algumas demandas da categoria como um todo. Deu para você pensar possibilidades de melhoria para o próximo triênio na sua gestão? Sem dúvida nenhuma, né? Na campanha a gente chega já com propostas, mas ao mesmo tempo com esse momento de ouvir, de escuta. Eu acredito muito, Pablo, que a gente faz mais e faz melhor quando a gente ouve aquele que é o destinatário das ações e das políticas, né? No caso da nossa instituição, da OAB. Então a campanha também foi um momento para isso e a gente já identificava mais ou menos as principais demandas da advocacia, mas a gente pôde identificar problemas mais específicos e demandas mais específicas. De maneira geral, o principal problema hoje que afeta a advocacia e com certeza também o cidadão aí que está nos ouvindo é a morosidade do judiciário. Tudo que todos nós precisamos hoje, né, na Bahia, é de um judiciário que seja mais célere e que entregue uma prestação jurisdicional eficiente. Eu tenho rodado muito o estado da Bahia e a gente tem locais no interior em que o cidadão ele já não espera mais uma resposta, porque, de fato, a demora na tramitação, né, dos processos, 5, 10, 15 anos, isso afeta o cidadão e afeta o advogado, porque a remuneração... Desculpa até interromper, a demora tem a ver com a liturgia da operação de direito ou tem a ver com o fato de, por exemplo, várias comarcas não terem juízes no interior do estado? Veja, com certeza, hoje, no interior, o principal problema é a falta de juízes e servidores. Nós conseguimos, ao longo desse triênio, trabalhamos e lutamos muito junto ao tribunal pela nomeação de juízes. Tinham 62 juízes no cadastro de reserva do último concurso, mas o déficit ainda é de 70 magistrados. Então, quando não tem um magistrado na comarca, isso e na vara específica, designada apenas para aquela vara, isso impacta muito o andamento da vara, porque é um juiz designado em outro lugar que vai atuar em substituição. Então, ele, na verdade, ele fica ali apagando incêndio. E o que é interessante, Pablo, é que ele não vai conseguir fazer bem o trabalho nem naquela, nem na que ele está designado. Às vezes, o juiz designado numa comarca, ele atua em substituição em 2 outras. O dia dele continua tendo 24 horas. Por mais que ele trabalhe, que ele se dedique, ele não vai conseguir atender bem as demandas, né, da vara em que ele está designado e das outras que ele está em substituição. E isso é um problema no interior do nosso estado, sobretudo, mas também aqui em Salvador, porque a gente tem algumas unidades, algumas varas que têm um acervo muito maior do que seria o adequado para aquela vara. Então, na verdade, a gente teria que ter mais varas sendo criadas. E aí, junta com a falta de magistrados, com a falta de servidores e, sem dúvida nenhuma, esse é o principal problema da morosidade hoje do judiciário. É tanto que a OAB da Bahia, quando foi a presidente do tribunal no início da sua gestão, a gente apresentou ofício pedindo um novo concurso para juiz, nomeação de mais servidores e assessores para os juízes. Agora, existem alguns casos excepcionais que não é apenas isso. Então, eventualmente, a gente vai ter, de fato, né, por parte de magistrados, servidores, enfim, um não funcionamento adequado, mas isso é pontual, né? De maneira geral, o principal problema é esse. Eu acho que a própria presidente do TJ, a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, que esteve aqui em entrevista, ela também concorda com essa dificuldade que o Tribunal de Justiça tem para lidar com a falta de servidores e a falta de juízes. Conversando aqui com a presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, me vem à tona uma entrevista, uma boa entrevista que a senhora concedeu ao Jornal à Tarde, que eu li com atenção, e que a senhora falou que a OAB não serve apenas para os advogados, serve também, talvez, sobretudo, para a sociedade. Eu queria separar aqui para a gente tentar ser didático. Vamos separar o que é problema dos advogados, que a senhora vai propor soluções, e o que é problema da sociedade. Começando com os advogados. Como é que esse novo triênio, essa nova gestão, Daniela Borges, vai atuar para favorecer os advogados? Primeiro, eu acho que, como eu disse, como o maior problema é esse judiciário, a morosidade do judiciário, a gente vai continuar atuando para que a gente tenha um novo concurso de juízes.
A presidente Cíntia já criou uma comissão para a realização desse concurso. A nomeação de mais servidores, a presidente Cíntia tem pedido à ALBA, já está na ALBA um pedido de suplementação orçamentária para que ela possa nomear mais servidores. Mas, além disso, a gente tem um tema muito importante que diz respeito às nossas prerrogativas. E a gente tem um desafio hoje, né, na advocacia, que é ser atendido pela magistratura, e o direito à sustentação oral. Eu quero aproveitar que a gente está num programa em que a gente tem um público que não é apenas advogado, para dizer que o direito do advogado de despachar com o magistrado, o direito do advogado de realizar a sustentação oral, a gente chama de prerrogativa da advocacia, mas ela existe para que o advogado possa fazer a defesa daquele que ele representa da forma mais plena possível. Na verdade, é isso. Quando o advogado vai despachar com o juiz, ele vai despachar sobre o processo no qual ele representa alguém. Quando ele vai fazer a sustentação oral, ele é porta-voz dos direitos daquele que ele representa. Então, essa defesa que a gente faz, Pablo, dessas prerrogativas e que são prioridade nossa e a gente espera avançar ao longo desse triênio, são a defesa em prol da advocacia, mas em última instância em prol do direito de defesa. Quando do cliente. Quando alguém contrata um advogado, a pessoa quer que o advogado possa ir lá conversar com o juiz, que o advogado possa ir lá no tribunal, fazer a sustentação oral e dizer aquilo que ele gostaria de dizer da melhor forma possível na defesa dos direitos dele. Né? Perfeito. Me vem também à mente um episódio recente, eu vi uma gravação de uma audiência virtual em que o advogado estava gravando a audiência e foi interpelado pela juíza, dizendo, o senhor não tem direito à gravação. Ele disse, eu tenho direito à gravação, isso não é vedado a mim. Aí eu queria aproveitar para tirar uma dúvida que talvez seja de outras pessoas. Certa vez eu ouvi de um advogado falando, Pablo, quando estamos na audiência, o defensor público, o promotor público, o advogado, o juiz, são todos iguais, estão no mesmo patamar, não tem um acima do outro. Eu tinha a impressão que o juiz tinha a decisão final, tinha a palavra final. Como é no âmbito jurídico que funciona isso, Daniela? Não há hierarquia entre magistratura e advocacia, não há hierarquia entre Ministério Público e advocacia. Todos estamos em igualdade, mas com funções diferentes. Então, cada um tem um papel a desempenhar. E o direito, a lei, nos assegura essa igualdade. Então, o que existem são funções diferentes e todos, claro, devem atuar com cordialidade, com civilidade, cada qual em sua competência, em sua função e dentro dos limites do que está na lei. Infelizmente, a gente sabe que a gente vive num país em que a gente precisou ter, inclusive, uma lei de abuso de autoridade. Porque muitas vezes as pessoas, nas funções que estão, a exercem de forma a achar que aquela função dá a ela o direito de se colocar como superior ao outro. Então, acho que esse é um tema importante até para a gente discutir enquanto sociedade, né? Assim, a importância do respeito, da civilidade e a gente tratar todos dessa maneira e compreender que todos somos iguais, né, perante a lei e, de fato, inclusive a lei assegura que todos estejam no mesmo nível em tribunais e a gente tem esse desafio, sim, de assegurar esse respeito pleno a esse princípio fundamental da igualdade. E eu digo sempre que cabe ao judiciário o quê? Dizer o direito, né, dar a última palavra sobre a aplicação do direito. E o Poder Judiciário, claro, ele vai compor a estrutura do Estado brasileiro. Sim. Então, o Estado brasileiro vai ter o Executivo, o Legislativo e o Judiciário na União Federal, nos Estados-membros, nos municípios a gente não vai ter o Judiciário. Então, a gente tem essa estrutura, que é a estrutura por meio da qual o Estado ele vai se manifestar a sua atuação por meio desses órgãos. Mas o advogado, Pablo, ele é um fundamento do Estado de direito, do Estado democrático de direito. Perfeito, é bom a gente ouvir de quem está lá dentro, quem entende, na teoria e na prática, para a gente nos nortear também no andamento do direito brasileiro. Falando em direito, falando em advogados, me vem também a questão dos estudantes e dos cursos de direito no Brasil. São muitos, como muitas vezes a gente tem impressão, tem regulação, tem possibilidade da sociedade estar de olho na qualidade dos profissionais que estão sendo formados. Qual a avaliação que a presidente da OAB faz? Esse é um tema muito importante, porque a educação jurídica ela termina sendo, né, o solo fértil para que a gente tenha bons profissionais em todas as carreiras jurídicas.
Então, pensar numa educação jurídica de qualidade é pensar em advogados bem preparados, magistrados, promotores, defensores públicos. Por quê? Porque todos vão passar por um curso, um bacharelado em direito, né? E a OAB, ela tem uma preocupação gigantesca com isso. A gente tem uma atuação tanto nacional, junto ao Ministério da Educação, então a gente tem uma OAB nacional, porque a gente tem uma divisão de competências, e a OAB Bahia também faz a sua parte dentro da jurisdição do nosso estado. Então a gente faz, por exemplo, a avaliação dos cursos no estado da Bahia, é um parecer que é encaminhado ao Ministério da Educação. Então, formalmente falando, a OAB, inclusive, atua dentro desse processo de avaliação dos cursos. Mas, infelizmente, Pablo, o parecer da OAB, ele é apenas opinativo. Então, tem muitos casos em que a OAB deu parecer desfavorável e esse parecer não foi seguido. Então, a gente tem, de fato, né, desafios gigantescos. A OAB procura fazer, né, a sua parte. A gente tem o exame de ordem. O exame de ordem, eu gosto de aproveitar aqui para dizer que eu acho que é um mecanismo muito importante de garantia, no final das contas, né, do direito do cidadão, de que quando contrata um advogado, está contratando alguém preparado para poder ali fazer a defesa do seu direito. Então, o exame de ordem ele também termina sendo um instrumento que a OAB tem para garantir ao cidadão que, quando ele contrata um advogado, ele contrata alguém que tem uma formação ali suficiente para poder exercer a profissão. É um funil, né? E pela informação que eu tenho, é bem rigoroso, às vezes muito mais rigoroso do que o próprio trânsito durante uma faculdade. O exame de ordem é temido por muita gente que tenta entrar na advocacia. Quando a senhora fala aí sobre a fiscalização, sobre os pareceres em relação aos cursos de direito, que muitas vezes são consultivos, né? Vocês não têm autoridade para fechar, para vedar um curso ou outro. Eu também penso na parte das comissões dos conselhos de ética da ordem, que são sempre muito mencionados por causa dos desviantes. Não é maioria, não podemos normalizar, achar que é maioria os maus profissionais no direito, no jornalismo, na medicina, mas aqueles que fazem parte da exceção, doutora, aqueles fazem um estrago muito grande. No âmbito aqui da Bahia, você acha que tem funcionado o Conselho, a Comissão de Ética, está zelando pelos direitos da sociedade? A gente tem uma premissa ao longo dessa gestão, que é a ética valoriza a profissão. E é exatamente como, Pablo, como você disse, às vezes um único profissional praticando, né, infrações ao nosso Código de Ética termina maculando, manchando a imagem de toda a advocacia. Por isso que a gente tem investido tanto e atuado de uma maneira muito firme para zelar pelo cumprimento do nosso Código de Ética. E, efetivamente, inclusive, garantido, claro, ali o devido processo, aplicar as sanções àqueles colegas que descumpram o nosso Código de Ética. O nosso tribunal, a gente tem um tribunal de ética, que é formar todo o sistema OAB, nós somos voluntários, né? O cidadão aí talvez nem faça ideia disso, mas todo o sistema OAB, a OAB tem funcionários, mas todos os eleitos que ocupam cargos, a presidência, diretoria e o Tribunal de Ética são advogados voluntários que servem à profissão, dedicam parte do seu tempo a servir a nossa instituição. E a gente investiu muito no tribunal, digitalizando todo o processo. Então, o processo hoje é todo digital. Quando iniciamos a gestão, nós estávamos no final da pandemia. Parece que foi ontem, mas parece que foi quando ontem. a gente iniciou a gestão, a gente ainda usava máscara. Eu estava esses dias revendo as fotos, então ainda estava nas posses de máscara. Então, o nosso Tribunal de Ética ficou muito prejudicado, porque a gente não estava preparado. Hoje, o tribunal está todo digitalizado, nós aumentamos o número de câmaras, nós, naquela época, estávamos com processos, né, atrasados, hoje nós estamos julgando processos 2023, 2024, zelando pela celeridade. Criamos uma turma muito importante, que é a turma de suspensão preventiva. Então, aquele advogado que pratica as infrações éticas graves, que violam a dignidade da profissão, pode ser suspenso preventivamente. Enquanto está o processo sendo apurado, né? Na verdade, a gente está dentro dos limites da lei. A OAB não vai ser aquela que vai contra a lei. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que perguntam sobre caso A, B, C, e eu não posso dizer sobre o andamento daquele processo, porque o processo, a lei diz que tramita em sigilo. Então, às vezes, eu fico chateada, porque eu sei que o processo já foi julgado, eu sei que o processo está com recurso lá no OAB Nacional, mas eu não posso quebrar aquele sigilo. Tá? Esse caso da suspensão preventiva, a lei prevê a possibilidade de suspender o advogado preventivamente por até 90 dias.
Então, a lei me coloca esse limite. Mas quando há essa suspensão, não há, por exemplo, sigilo. Né? Então, quando se divulga a suspensão, ela se torna pública. E isso termina sendo uma resposta à sociedade naqueles casos gravíssimos. Então, eu me lembro que, ano passado, teve um caso que chegou às TVs, uma operação, que de um caso, o advogado até, enfim, uma operação no Oeste, e eu me lembro que quando saiu na TV, a OAB já tinha suspenso esse colega, preventivamente. Sim. Mostrando, né, que quando a operação foi efetivamente deflagrada, nós já tínhamos, inclusive, feito a nossa parte. Teve uma operação recente também, eu posso errar nos detalhes, mas a premissa da operação eram advogados que atuavam de uma maneira predatória contra bancos, milhares de ações. Esse caso, infelizmente, né, se for aí o mais recente, é até o contrário. Porque a OAB, ela atua sempre pela valorização, né, o cumprimento da ética, a valorização da nossa profissão, mas a gente também atua de uma maneira muito firme contra as tentativas de criminalização da advocacia. Então, da mesma maneira que a OAB suspendeu preventivamente um colega antes mesmo de uma operação ser deflagrada, nesse caso específico, a OAB vem defendendo esses colegas, porque a gente entende que há um abuso, inclusive nas premissas, né? Quer dizer, houve uma busca e apreensão sem provas concretas, né? Até agora não foi oferecida a denúncia. Eu estive pessoalmente com o Procurador-Geral de Justiça, fui à GAECO, porque é muito importante a gente separar o joio do trigo. Sim. Né? Então, esse tema, acho até interessante, porque a gente está aqui também falando com pessoas que não são advogadas, né? A gente fala muito hoje sobre a questão das ações em volume, Sim. ações em massa. Mas é muito interessante a gente pensar o seguinte, Pablo, por exemplo, na área do direito do consumidor, né? Nós temos também direitos que são violados em massa. Então é preciso separar o joio do trigo. A gente tem, claro, que combater a fraude com muito rigor, mas compreender que se os direitos são violados em quantidade, o problema não é ter muitas ações. Sim. O problema deveria ser porque, de alguma maneira, a gente não tem conseguido evitar que esses direitos sejam violados em volume. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto importante. Você me deu, inclusive, a oportunidade aqui de falar, né? Que as coisas são complexas mesmo. Sim. A fraude, a gente tem que combater. Quando o advogado não cumpre o código de ética, a gente tem que ser rigoroso, mas a gente atua de uma maneira também muito firme contra a criminalização da advocacia, porque o advogado, ele atua na defesa do direito do cidadão. Então, a tentativa de criminalizar a advocacia é uma tentativa, na verdade, de tirar do indivíduo o direito de buscar seu direito pleno. Né? Então, você criminaliza o profissional para que o cidadão não possa ir à justiça, para que aquele processo, efetivamente, não tenha uma resposta. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Desculpe, você tem muita autoridade para falar isso, porque eu sei também de várias operações em que a OAB esteve junto com o Ministério Público e com a Polícia Federal para chegar até os malfeitores. Operações recentes, de 1, 2 anos atrás, que está lá a Polícia Federal colocando que a OAB trabalhou em conjunto para poder eliminar o malfeitor, eliminar o profissional que não está honrando o dever que ele poderia estar cumprindo, né? A lei assegura, né, o direito ao advogado de, em toda operação que envolva busca e apreensão ou prisão, que esteja acompanhado de um representante da OAB. Então, a legislação traz essa garantia e, em razão disso, a gente tem que ser, de fato, enfim, a gente recebe um comunicado, a gente não sabe como vai ser a operação, mas a gente recebe um pedido, né, para que tenha um advogado ali para acompanhar a operação. É até interessante, Pablo, a gente retomar um pouco essa história, porque a gente está agora com sobre o filme, né? Ainda Estou Aqui, discutindo Sim. essa questão da época da ditadura, e muito do que está na nossa Constituição, inclusive de proteção da advocacia, tem a ver com esse período. E como os advogados foram importantes na defesa daqueles que não conseguiam efetivamente ter seus direitos respeitados, e muitos advogados foram presos e muitos advogados foram, né, inclusive, assassinados. Então, toda vez que um advogado vai ser preso, é alvo de uma busca, a presença do OAB se faz importante, não necessariamente para garantir que aquela operação ocorra dentro da legalidade. Muito bem. E isso é muito importante. Ótimo. Foi bom você mencionar, porque a OAB tem um papel histórico relevante nas lutas pela democracia e no combate, não apenas à ditadura, mas qualquer tipo de repressão e de falta de liberdade de expressão. Conversando aqui com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, Daniela Borges,
Queria mencionar um outro assunto que, principalmente com políticos e políticos do Executivo, toda vez que eu faço entrevista, termina vindo à tona, que é uma ingerência, interferência de alguns órgãos do Judiciário em ações do Executivo. Por exemplo, posso falar nacionalmente, o Supremo Tribunal Federal recentemente determinando que o Poder Executivo do Estado de São Paulo obrigue o uso de câmeras, inclusive eu acho uma medida coerente, correta, mas não sei se a obrigação vinda pelo STF seria a melhor maneira. E aqui em Salvador, uma recomendação do Ministério Público que para a opinião pública termina virando uma forma de quase uma lei, a recomendação do Ministério Público, para que o poder público tirasse mesas, cadeiras de bares e restaurantes de locais como Barra, locais como o Bairro da Saúde. A senhora analisa que em alguns momentos esses limites cinzentos estão sendo ultrapassados de um lado ou de outro? Pablo, a gente tem a frase da Grécia, de Roma, né? A virtude está no meio, o equilíbrio a gente vai buscando e é algo muito difícil, efetivamente, de se manter, né, de forma permanente. A nossa Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E, de fato, cada um tem as suas funções. O Executivo ele tem suas funções típicas, o Legislativo tem suas funções típicas, o Judiciário tem suas funções típicas. O Ministério Público não seria propriamente um dos 3 poderes, mas ele tem competências muito próprias na Constituição e também, portanto, os limites da sua conformação. Mas a gente assiste este desafio hoje. Um poder, né, em certa medida, ultrapassando os limites dessa competência e muitas vezes avançando dentro do que seria a competência de um outro poder. E isso é algo que marca muito, né, o nosso momento atual. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse sistema é um sistema de freios e contrapesos, né? Ou seja, para funcionar com equilíbrio, um poder ele vai fiscalizar, ele vai ser o contrapeso do outro, mas isso não significa ele tomar a competência, a função do outro. Parece a impressão, às vezes, que um está testando um pouco o outro. Vamos ver até onde a gente consegue puxar essa corda sem que ela seja rompida, e aí um novo limite é colocado. Entre vocês, eu imagino que é um assunto constante de conversa, de bate-papo. É porque, de alguma maneira, eu acredito que a vida, né, ela funciona muito em sistema. No direito, a gente tem um sistema de justiça, então tem um poder judiciário com uma função, a advocacia com outro, o Ministério Público com outro, e a gente tem o mesmo objetivo, entregar a melhor prestação jurisdicional. Mas o que é essa melhor prestação? Como? Às vezes, cada um vai ter uma visão diferente sobre como se chegar a isso. E eu acredito que, eu dei esse exemplo porque esse exemplo faz mais parte do meu dia a dia, mas eu imagino que dentro da parte das políticas públicas e dos poderes isso também ocorra. Então, você tem ali os problemas sendo postos e cada um tem uma visão do que deve ser feito. E aí, a depender, se tenta, então, impor aquela visão, muitas vezes dentro da sua competência, outras vezes extrapolando um pouquinho dessa competência. Mas eu acho que de tudo isso, o que eu tiro, Pablo, é que é tão importante realmente a gente não ter o poder concentrado em uma única instância. Perfeito. E sobretudo, colegiados, né? Colegiados decidirem não monocraticamente. Exato. Né? É muito bom, é lúcido da parte da presidente da OAB trazer essa situação. Presidente da OAB, mulher, vice-presidente da OAB, mulher, presidente do Tribunal de Justiça, mulher, eu percebo que os ares do judiciário baiano são cada vez mais femininos, o que não é uma tradição histórica. O judiciário sempre foi predominantemente masculino, às vezes até considerado machista. Já estamos num bom ponto de equilíbrio ou tem muito a avançar, Daniela? A Bahia, comparada a outros estados, Pablo, ela é vanguarda. Importante a gente dizer isso. Então, a gente tem um Tribunal de Justiça que hoje tem a presidente Cíntia fazendo um excelente trabalho, né? Uma desembargadora. Já tivemos outras. Existe um relativo equilíbrio entre homens e mulheres dentro do TJ. O TRT tem mais mulheres, já foi também presidido por mulheres. Hoje a nossa Procuradora-Geral do Estado é uma mulher, a doutora Bárbara Camardelli. A nossa Defensora Pública-Geral, né, doutora Firmiani, também é uma mulher. Estou aproveitando para complementar. É bom, é ótimo. Me ajude. Tínhamos, né, a Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Norma Angélica, agora muito bem sucedida por doutor Pedro Maia, que já vem fazendo um excelente trabalho. Então, a Bahia, no sistema de justiça, tem muitas
as mulheres, né? E isso faz com que a gente aqui fique feliz, porque essa é a realidade hoje, quando a gente vê os cursos de direito. Quando eu fiz faculdade, a minha turma eram 2 homens para cada mulher. Caramba. Eu já dei aula em turmas, eu também, além de advogada, sou professora, com 40 mulheres e 5 homens. Mudança, né? É uma mudança. Então, as mulheres estão no dia a dia dos cursos de direito, das profissões, da advocacia. As mulheres são a maioria na advocacia, Pablo. Que bom. Então, acho que a gente tem essa realidade na Bahia, que não é em outros estados. A gente tem Tribunal de Justiça, que tem 2 mulheres, 2 desembargadoras. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, essa realidade da maior presença feminina não significa que nós não tenhamos ainda muitos obstáculos, né? Dentro do contexto de estarmos, né, como mulheres. Então, as mulheres ainda têm muitos desafios. Na advocacia, especificamente, mas eu sei que isso também perpassa outras profissões, a dificuldade, por exemplo, em relação a conciliar a maternidade e a profissão. A advocacia é uma profissão liberal. Então, a mulher, né, quando ela se torna mãe, quando ela escolhe ser mãe e se torna mãe, tem muitos desafios. A gente tem prerrogativas específicas para assegurar, por exemplo, a mulher advogada preferência em sustentação oral, quando ela está gestante ou lactante, preferência nas audiências, isso nem sempre é respeitado. Então, a gente tem uma atuação na OAB muito firme em relação a isso, com ouvidoria da mulher, uma procuradoria adjunta especializada em gênero, o assédio. O assédio é um tema que perpassa a vida das mulheres em diversos ambientes. Então, a gente ainda tem muitos desafios e obstáculos. A remuneração. É diferente, né? É desequilibrado nisso. Nas carreiras de concurso, o que a gente vê mais é como a promoção das mulheres demora mais. Mas na advocacia, não. Na advocacia, a gente tem dados mostrando que as mulheres, muitas vezes desempenhando a mesma função, vão ganhar menos. Eu me lembro muito de uma advogada dizendo assim, não, lá a gente, homens e mulheres ganhavam igual, mesmo valor. Aí daqui a pouco ela chega e complementa. Não, mas eu sempre trabalhei muito mais, né? Ou seja, eu ficava mais horas de trabalho. Você fica mais horas trabalhando, a hora é mais barata, para ganhar a mesma coisa que uma outra pessoa, então você está, na verdade, ganhando menos. Perfeito. A presidente da OAB, nossa convidada aqui, antes de terminar, eu preciso saber, de uma maneira resumida, sintética, não sei se a gente consegue, quais foram as 3 conquistas do mandato da gestão atual que está acabando e quais os 3 desafios que a senhora quer colocar para o próximo triênio. Eu acho que se conectam, né? Então, assim, a gente teve a conquista de ter juízes nomeados, concurso de servidores, o desafio é ter novo concurso de juiz, mais servidores nomeados, ou seja, mais estrutura, né? Então, a gente tem um projeto muito importante que é a movimentação, que combate a morosidade do judiciário, oficiando, levando os casos à corregedoria, a gente vai avançar nesse tema. Então, a gente tem uma conexão entre temas em que avançamos, mas que a gente sabe que a gente precisa avançar ainda mais. E do ponto de vista das prerrogativas, que a gente tem graves problemas ainda de violação, é fazer com que elas não ocorram. Nosso compromisso para o próximo triênio é trabalhar de forma preventiva, para que as prerrogativas da advocacia não sejam violadas, né, como vem sendo ainda. Só para encerrar, o nome e a imagem de Daniela Borges, talvez por causa da grande atuação da OAB e também das campanhas, o nome e a imagem extrapolaram o ambiente jurídico. As pessoas conhecem. Eu acredito que você é reconhecida na rua, você é mencionada nas redes sociais. Isso, de alguma maneira, convida você para ter alguma atuação político-partidária no futuro? Você tem algum interesse nisso? Isso te mobiliza? Nenhum, Pablo. Aproveitar e dizer, assim, eu tenho realmente uma paixão por ser advogada. Na OAB da Bahia, a gente pode fazer muito pela advocacia e pela sociedade. Então, assim, eu fico claro, né, quando o nosso trabalho ele é reconhecido, é algo que nos deixa, sem dúvida nenhuma, felizes, ainda mais que é um trabalho voluntário, mas não tenho, né, nenhuma pretensão política ou nenhuma pretensão também fora do que diz respeito à advocacia. Agora, na OAB, temos aí um triênio que promete muitos projetos para os próximos 3 anos, então vai todo mundo nos ver trabalhando muito em prol da valorização da advocacia. Eu estou desejando muito sucesso para você, para toda a sua diretoria executiva, porque um bom trabalho efetuado pela OAB, por tudo que a gente acabou de comentar, é uma garantia de que nossa sociedade vai estar melhor protegida, principalmente nos seus direitos fundamentais. Obrigado pela participação e boa sorte no seu trabalho. Eu que agradeço, Pablo. A conversa foi tão maravilhosa, o tempo passou rápido e muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, né, pelo Linha de Frente.
que é um programa que traz sempre temas tão bacanas e de uma forma, né, tão fácil para quem está assistindo de estar ali ouvindo e aprendendo. Obrigado, Daniela Borges, presidente da OAB. Obrigado a vocês pela companhia e até o próximo encontro.